Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder nos reunir em torno da Palavra de Deus através desse nosso canal do YouTube, para juntos então deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus, que quer nos ajudar nesse processo de conversão proposto para esse tempo quaresmal. Hoje chegamos então a esta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2018, e convido a você a tomar comigo o Evangelho proposto para a nossa reflexão, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de 7 a 15, que vai nos narrar o seguinte: Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do maligno. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse tempo quaresmal, ela sempre nos enriquece e nos ajuda a poder então refletir sobre um tema em específico para que nós possamos alcançar a meta desse tempo quaresmal, o homem e a mulher nova, através da ressurreição de Cristo. Também nós somos chamados a desde já colher os frutos da ressurreição em nossas vidas. E a liturgia de hoje, então, ela nos convida a refletirmos sobre a oração. A oração que, muito mais do que reproduzir palavras, é você então se colocar diante de Deus em intimidade. É você colocar a sua vida, abrir o seu coração, contar para Ele até mesmo aquelas coisas que nos trazem vergonha das nossas atitudes. Tudo isso, então, é oração, não somente o Pai Nosso, Ave Maria e tantas outras orações que a Igreja nos ensina e nos recomenda. Então, a oração é você se colocar diante de Deus, conversar com Ele. E, é claro, como toda boa oração, nós falamos, mas também nós ouvimos a Deus. E aqui está, então, a grande dificuldade nossa, porque o mundo de hoje, então, é um mundo agitado, conturbado, corrido, e nós dificilmente paramos para ouvir Deus. Rezamos as nossas orações, os textos, falamos com o Senhor da nossa vida. Quando temos oportunidade, vamos, então, até o sacrário, onde, diante de Jesus Eucarístico, conversar com Ele, adorá-lo. Mas quando chega o momento de nós ouvirmos a Deus e que Ele quer nos falar, nós finalizamos a nossa oração, encerramos, agora não dá mais tempo, viramos as costas e deixamos Deus então falando sozinho. Então é preciso reorientar a nossa vida para que a nossa oração seja esse diálogo, onde nós falamos com Deus, mas Ele também fala conosco. E assim, com certeza, toda essa oração vai nos mover a poder então, e é interessante aqui, a própria palavra oração, orar com ação. Então oração é isso, é você orar, se colocar diante de Deus, mas agir também para poder transformar essa realidade que nos cerca. Isso é oração. E é isso então que nos enriquece enquanto cristãos católicos, porque nós não ficamos somente no orar, mas nós temos também a ação. E a Igreja Católica, ela é essa grande instituição que age, que pratica, que vive a caridade, que ajuda o seu próximo. Basta então nós olharmos tantas instituições mantidas pela Igreja
que então, fruto do quê? Da oração, da escuta de Deus. Onde Deus então chamou um e outro para poder então ali fundar uma comunidade que trabalhe com o dependente químico, que trabalhe com criança carente, com idoso, que cuide dos irmãos de rua. Então são várias pessoas que souberam ouvir Deus. E ali puderam então colher os frutos e agir segundo a vontade do Senhor. E assim, nós podemos então, muitas vezes perceber que a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. A voz de Deus, ela se cumpre. A primeira leitura de hoje, ela então nos fala justamente dessa realidade. Isaías 55, versículos 10 e 11. Vai nos dizer então o profeta: isso diz o Senhor, tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão e semear, e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem antes ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a sua missão. Então a palavra de Deus não é lançada em vão. Muitas vezes pode até mesmo demorar, mas ela vai então acontecer. Ela tem um propósito, ela tem um para quê. E assim, a palavra de Deus então se cumpre quando nós, de fato, abrimos o nosso coração e, é claro, primeiramente ouvimos essa palavra, nos alimentamos dessa palavra, e ela então vai acontecer. E quanto a nós, que muitas vezes parece então demorar, tardar Deus agir, devemos perseverar, pedir a Ele que nos dê o dom da perseverança. E tudo isso, é claro, nós vamos conseguindo dosando a nossa vida, né? Eliminando essa ansiedade que é própria dos tempos que nós vivemos. Nós queremos tudo, não para hoje, mas para ontem já. Rezamos agora e queremos que num passe de mágica o Senhor já nos escute. E não é assim. Deus tem o seu tempo para agir, como a primeira leitura de hoje nos diz. E assim, então, o salmista nos convida a fazer a experiência desse Deus que nos liberta por amor. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Então, quando nós nos colocamos em oração, Deus, então, Ele nos consola, nos conforta. E a própria palavra de Deus, lá na carta aos Hebreus, vai nos falar que a sua palavra, a palavra de Deus, é como, então, uma espada de dois gumes. Ou seja, ela ao mesmo tempo que nos provoca, nos convida à conversão, à mudança de vida, ela também nos exorta, nos consola. Ela nos ajuda, então, a sentir-nos amparados por Deus e que não estamos sós. E assim, então, a igreja tem insistido para que nós possamos, então, também rezar com essa palavra. A palavra de Deus não é somente para a gente deixar como enfeite de casa, é para ler e rezar com essa palavra. A Lectio Divina, a leitura orante, muito nos enriquece e nos ajuda a ouvir Deus que fala conosco através da palavra. E assim, então, meus queridos amados irmãos, poderíamos alcançar esse objetivo frutuoso dentro desse tempo da Quaresma, que é então de poder vencer as nossas misérias, os nossos pecados, deixar que o homem novo, ele surja em cada um de nós. E assim, com certeza, poderemos desde já colher os frutos da vida nova a qual o Senhor veio ofertar a cada um de nós. Que nós possamos, então, abrir o nosso coração e, principalmente, nos colocar em intimidade com Deus diante da oração, praticar a oração. Escolha um tempo no seu dia, de manhã. Mas eu tenho que trabalhar. Acorde meia hora mais cedo. Comece com pouco tempo. Você então, no decorrer dessa experiência, vai então percebendo que você vai conseguindo administrar melhor o seu tempo. E você então conseguirá também ali fazer com que esse tempo de oração seja frutuoso. Começando ali com meia hora, você então depois vai querer aumentar mais, e aí vai acordando mais cedo. Mas eu não consigo acordar mais cedo. Ora, na hora do almoço, tire um tempo lá no seu trabalho, almoce, depois se recolha num lugar afastado, pegue a Sagrada Escritura, reze com ela. E se você também não consegue na hora do almoço, não há possibilidade, à noite,
antes de dormir. Eu particularmente não gosto muito porque com cansaço você fatalmente vai cochilar e aquilo vai interromper o seu momento de oração. Mas se você consegue, ótimo. Então nós precisamos nos abrir. E é claro que o Senhor vai nos ajudar. Ele vai preparar esse tempo oportuno. E assim então poderemos crescer cada vez mais em intimidade, ouvindo a vontade de Deus, transformando essa realidade que nos cerca. Lembrando sempre que a palavra de Deus, ela se concretiza, ela acontece. E quanto a nós, precisamos então crescer nessa confiança, nessa esperança, como nos convida o salmista hoje. O Senhor então, Ele nos livra de todas as nossas angústias. E assim, experimentando as maravilhas de Deus, que nós possamos então dar testemunho, sermos sinais da presença de Deus na vida de tantos irmãos que ainda não fizeram a sua experiência desse Deus de amor. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude e a intercessão de Maria Santíssima seja o nosso refúgio, seja então o nosso amparo nessa nossa caminhada quaresmal, nessa nossa meta, nesse nosso objetivo de podermos então crescer nessa intimidade, na oração com Deus e agindo para poder transformar essa realidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em inscrever-se e também venha fazer parte dessa família. Você que já se inscreveu também, ative aí o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Deixe aí seu like, curta o nosso vídeo. Vamos interagir, crescendo cada vez mais enquanto família de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, o operário de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.